O que significa os 7 Espíritos de Deus? Será que existem 7 Espíritos Santos? Ou essa linguagem aponta para algo mais profundo? Esse é o tema do nosso podcast de hoje. Eu sou o pastor Israel, pastor presbiteriano, e este é mais um Maná Podcast. Uma das expressões mais intrigantes das Escrituras aparece no livro de Apocalipse, os 7 Espíritos de Deus. À primeira vista, essa expressão parece gerar uma certa confusão. Afinal, a Bíblia fala de apenas um Espírito Santo. E o apóstolo Paulo afirma lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 4, que há um só Espírito. Então, surge a pergunta: o que significa os 7 Espíritos de Deus? Será que são 7 Espíritos Santos? Ou essa linguagem aponta para algo mais profundo, mais significativo? E a resposta está no simbolismo bíblico da teologia, da teologia da plenitude do Espírito Santo. Na Bíblia, o número 7 significa perfeição, significa plenitude, significa completude divina. Então, quando nós vemos esse texto da palavra de Deus em Apocalipse, mostrando que fala de 7 Espíritos, está descrevendo a plenitude da atuação do Espírito Santo de Deus. E como é que nós sabemos disso? Pela palavra de Deus. E esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui no podcast de hoje, para esclarecer biblicamente o seu significado e a sua aplicabilidade na vida da igreja hoje. Então, vamos lá. O texto mais claro para entender isso está lá em Isaías. Isaías, ele fala a respeito dessa condição. Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. E ele descreve o Messias e a atuação do Espírito sobre ele, dizendo assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Isaías capítulo 11, versículo 2. Nesse texto encontramos 7 manifestações do Espírito Santo. O Espírito do Senhor, nessa condição, vamos seguir os 7 pontos. Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Isso mostra em Isaías que ele não está falando de 7 espíritos diferentes, mas de 7 dimensões da atuação do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa. Essa revelação nos mostra a plenitude espiritual que estaria em Cristo. No Novo Testamento vemos essa realidade em Jesus. Porque em Jesus que se resume toda a plenitude da divindade. Então,
Quando ele fala em plenitude do Espírito em Cristo, nos remete à questão de quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. E essa descida do Espírito Santo, nos evangelhos, nós vemos que Cristo ficou cheio do Espírito Santo. O Evangelho de João afirma lá em João capítulo 3, versículo 34, ele diz o seguinte: Deus não lhe dá o Espírito por medida. O que significa? Significa que Jesus possuía a plenitude absoluta do Espírito Santo. Ele demonstrou isso na sua sabedoria divina, ele demonstrou isso no seu discernimento espiritual, na sua autoridade espiritual, no poder sobre o mal e no conhecimento profundo de Deus. Cristo é o Messias ungido com os 7 Espíritos de Deus. No Apocalipse isso aparece novamente. Os 7 Espíritos no Apocalipse, principalmente quando João descreve essa condição, ele diz em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, preste atenção: do trono saem relâmpagos, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os Espíritos de Deus. Aqui vemos uma imagem poderosa. Aqui vemos uma demonstração de poder sem limites. Os 7 Espíritos são representados como tochas de fogo. Na Bíblia, o fogo simboliza santidade, purificação, poder e presença divina. Isso mostra que o Espírito Santo é o fogo de Deus, que ilumina, que purifica e que verdadeiramente faz com que o poder de Deus seja manifesto. Aqui também vemos um ponto importante, que é outra imagem desse Espírito, lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, quando ele nos apresenta o Cordeiro de 7 olhos. Ele diz assim: vi um cordeiro tendo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados para a terra. Ora, aqui os 7 Espíritos são representados como 7 olhos do Cordeiro. 7 olhos do Cordeiro. Isso simboliza algumas coisas que são pertinentes. Por exemplo, conhecimento perfeito. Esse Cordeiro tem o conhecimento perfeito de todas as coisas, tem a vigilância divina, tem a presença em toda a terra. E nada escapa aos olhos de Deus. Lembra daquela pedra com 7 olhos? Do nosso vídeo anterior? Nós falávamos sobre isso. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição para você dar uma olhadinha nesse vídeo, que é importante. Mas agora nós vamos mostrar como esses 7 Espíritos têm um significado teológico importante. Se não, vejamos, teologicamente, os 7 Espíritos significam ou representam a plenitude da obra do Espírito Santo. Eles revelam que o Espírito Santo de Deus atua de forma completa na vida do povo de Deus. Ele atua numa nova dimensão. E em cada dimensão que ele atua, há uma presença divina, majestosa, transformadora, empolgante. Então,
Quando os 7 Espíritos do Senhor tem nesse primeiro aspecto, ele fala da presença de Deus. E quando o Espírito atua, Deus se torna real. Deus se torna presente, ganha vidas, transforma vidas. O coração do pecador é tocado. Por quê? Porque a presença do Espírito de Deus é que faz transformar um coração de pedra no coração de carne e inclinar esse coração para gostar das coisas de Deus, porque naturalmente, ou seja, o homem natural, por si só, por suas próprias forças, não é capaz de se chegar a Deus. Então é necessário que o Espírito Santo entre, transforme o coração de pedra no coração de carne, incline esse coração para gostar das coisas de Deus, e aí sim vem a consciência do pecado, e ele introduz a fé, e nessa condição, a fé vai fazer com que a pessoa se levante e se declare servo de Deus, ou queira gostar das coisas de Deus. É assim que funciona. Sem o Espírito Santo, a religião se torna morta. Mas quando o Espírito vem, a vida espiritual naquele ser. É interessante notarmos que um outro aspecto do Espírito é o da sabedoria. Olha só, a sabedoria na Bíblia não é apenas inteligência. A sabedoria na Bíblia, ela significa aplicar a vontade de Deus na nossa vida. Aplicar essa verdade, essa vontade. Por isso é que no ministério de Jesus sempre usava da sabedoria divina, porque ele aplicava a verdade de Deus na vida aqui na terra. Então as pessoas diziam, de onde vem essa sabedoria? Conforme está lá em Mateus capítulo 13, versículo 54. A sabedoria do Espírito, ela nos ajuda a tomar decisões corretas. Ela nos ajuda a viver com discernimento. Ela nos ajuda a entender a vontade de Deus para as nossas vidas. E esse Espírito é também colocado como espírito de entendimento. Entendimento significa compreensão espiritual. Significa estarmos conscientes daquilo que a palavra de Deus nos revela. Paulo, em sua carta aos Coríntios, na sua primeira epístola, ele diz no capítulo 2, versículo 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Sem o Espírito, a Bíblia parece apenas um livro comum. Sem o Espírito Santo, nada faz sentido. Mas quando o Espírito de Deus está atuando, ele ilumina a nossa mente, o nosso coração, a nossa capacidade de entendimento, e o texto ganha profundidade, e a verdade se torna real, clara, evidente. E o coração é transformado. O Espírito é o verdadeiro intérprete da palavra de Deus, ou das Escrituras. Então, queridos, além dessa condição do Espírito ser de entendimento, de sabedoria, ele também é de conselho. Olha que coisa interessante. Conselho aqui significa direção divina. É Deus direcionando tudo aquilo que devemos fazer para agradá-lo. Quantas vezes enfrentamos decisões difíceis, não é verdade? Casamento, ministério, vocação, crises. O Espírito Santo nos guia em tudo isso. É um erro achar que podemos resolver todas essas coisas com a força do nosso braço ou do nosso entendimento. Mas quando colocamos nas mãos do Senhor, as coisas ficam mais claras, ficam mais fáceis de ser entendidas. Então, Deus continua
conduzindo o seu povo, apesar das nossas falhas, das nossas imperfeições. Deus continua no controle de todas as coisas. Agora vem o espírito de fortaleza. Olha que coisa maravilhosa. Fortaleza aqui fala de poder espiritual. O Espírito fortalece o crente para que ele possa resistir ao pecado. Ele fortalece o crente para que ele possa suportar a provação, para que ele possa permanecer fiel, embora as lutas que tenhamos, quer que seja com o mundo, com a carne ou com o inimigo, eles não possam nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos manter o foco naquilo que é importante. Ou seja, o Espírito nos dá força, o Espírito de fortaleza nos dá poder espiritual para entender essas coisas. É por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Não importa as circunstâncias, podemos todas as coisas. É isso que Deus está dizendo aqui através do seu servo. Esse poder, ele vem do Espírito, não é de Paulo. Não veio de Paulo, vem do Espírito. E o Espírito é que nos dá conhecimento. Olha que coisa maravilhosa. Conhecimento aqui não é informação. Não. Conhecimento aqui é conhecer a Deus em profundidade. É estar, na verdade, em contato, em comunhão com Deus. Conhecer a Deus. O próprio Jesus Cristo nos diz, lá em João capítulo 17, versículo 3, na grande oração sacerdotal, o Senhor Jesus diz: a vida eterna é esta, que te conheçam, que conheçam a ti. Olha só, o Espírito nos leva a amar a Deus. O Espírito nos leva a compreender a sua vontade, o Espírito nos leva a crescer espiritualmente, e ele revela o coração do Pai. Ele revela aquilo que Deus quer que nós façamos para termos uma vida de comunhão com o Senhor. E ainda temos o Espírito de temor do Senhor. Esse é o último aspecto do Espírito. Temor do Senhor não significa medo. Preste bem atenção. Significa reverência profunda. É reconhecer a santidade de Deus, a majestade de Deus, é reconhecer a autoridade do Senhor. Então, o temor do Senhor produz em nós, seus servos, a santidade, produz a humildade, produz a obediência, e tudo isso redunda em uma maior alegria. Uma igreja sem temor a Deus perde sua pureza. Então, algumas implicações para a igreja. A doutrina dos 7 Espíritos de Deus, ela nos ensina algumas implicações, algumas lições profundas que eu quero trazer aqui para a gente encerrar esse assunto. Primeiro, a igreja precisa da plenitude do Espírito. Programas, eventos não substituem o Espírito. Estratégia não substitui o Espírito, mas com o Espírito Santo, todos esses eventos e estratégias passam a fazer parte como um organismo vivo da igreja e faz com que todos esses eventos redundem para a honra e glória do nosso Deus. Lembre-se, tudo que Deus faz é para a honra e glória dele. Não é para você, não é para mim, não é para nenhum ser humano. Tudo é feito para a honra e glória dele. Mas a honra e glória dele se manifesta em nosso bem-estar, em fazer com que nós sejamos abençoados, nós sejamos guiados, nós sejamos verdadeiramente santificados, que aí a glória dele se mostra mais claramente. E é esse o prazer de Deus, porque, em resumo, o que Deus quer é um
povo que lhe seja seu povo e ele lhe seja o seu Deus. É só isso. Então, continuemos essa questão trazendo um outro aspecto das implicações para a igreja. O Espírito produz transformação interior. Quando nós falamos que o Espírito atua no meio da igreja, ele não atua apenas externamente, mas ele transforma a mente da pessoa, ele transforma as suas emoções, ele transforma a sua vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós fomos alcançados por essa bênção maravilhosa, por esse amor insondável, por essa dedicação, que se fosse nós mesmos nos escolhermos, jamais nos escolheríamos, amados, porque nós mesmos precariamente nos conhecemos e sabemos que em nós não há nada de bom, mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, é que nos alcançou. Então isso nos faz com que sejamos gratos a Ele por essa transformação interior que o Espírito provoca no nosso ser. Agora também o Espírito, ele capacita para o ministério. Não somos nós que escolhemos estar no ministério. Muitas vezes a gente gostaria, acha bonito, mas muitas vezes não é esse o chamado de Deus. Mas quando Deus chama, ainda que a gente diga, não, Senhor, eu tenho um outro projeto, eu vou fazer uma outra coisa, eu tenho um MBA para fazer, eu tenho uma condição maravilhosa para enriquecer e eu vou ser uma pessoa muito grande, e Deus diz, eu quero você no ministério. E acabou. Então, essa é a condição. O Espírito capacita para o ministério. Então, ele passa a colocar em nós o desejo de realizar pregação, de realizar estudo, de realizar pesquisa, evangelização, aconselhamento, liderança. Tudo isso é capacitado por Ele, através do seu Santo e Divino Espírito. Tudo precisa da unção de Deus. Sem a unção de Deus, você não passa de um falador. Um falador. Porque nada transforma. Mas quando Deus está no meio, uma palavra sua transforma vidas. O Espírito conduz a igreja, não só para a administração, a estratégia, mas principalmente para a santidade. O Espírito Santo nunca promove o pecado. Nunca. Ele sempre conduz à santidade. Onde o Espírito atua, vai haver arrependimento, vai haver transformação, vai haver vida nova, porque Ele age poderosamente nessas áreas. Então, Cristo possui os 7 Espíritos. O Apocalipse apresenta Jesus como aquele que possui os 7 Espíritos. Significa isso, que Cristo governa a igreja através do Espírito Santo. Você sabia disso? Se não, fique sabendo. Ele é o Cordeiro, ele é o Rei e ele é o Senhor da igreja. E ele derrama o Espírito sobre o seu povo. A promessa do Espírito Santo para o povo de Deus é algo maravilhoso. O próprio Jesus disse, olha, fiquem lá aguardando, porque no dia de Pentecostes descerá o Espírito Santo sobre vós e sereis cheios do Espírito. E foi o que aconteceu, essa promessa se cumpriu. O Espírito foi derramado sobre a igreja. Isso significa que a plenitude do Espírito está disponível para o povo de Deus. Ainda hoje, esse Espírito está atuando no meio da igreja. Não apenas nos líderes, mas também nos servos, nos crentes, naqueles que servem desde a cozinha até o púlpito. Todos somos guiados e administrados pelo Espírito Santo. A grande tragédia da igreja moderna, queridos, é tentar fazer a obra de Deus sem depender do Espírito Santo de Deus. Na Bíblia,
ela nos convida a sermos cheios do Espírito. E Paulo diz uma palavra muito clara sobre essa condição: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. Isso significa: vivam continuamente sob a influência do Espírito Santo de Deus. Os 7 Espíritos de Deus revelam a plenitude da atuação do Espírito Santo. Ele nos mostra que Deus deseja nos guiar com sabedoria, que Deus deseja nos iluminar com entendimento, que Deus deseja nos dirigir como conselheiro, como conselho. Ele nos mostra que o Espírito Santo de Deus deseja nos fortalecer com o poder do alto, nos ensinar a conhecer a Deus e produzir temor santo em nossos corações. Essa é a obra do Espírito Santo na vida do crente. Cristo possui essa plenitude. E Ele derrama essa plenitude sobre a igreja. Ele derrama sua plenitude sobre os seus servos. Portanto, a pergunta final não é apenas teológica, é espiritual. Estamos vivendo a plenitude do Espírito? A igreja que vive cheia do Espírito, ela prega com poder, ela ama com sinceridade, ela vive em santidade, ela impacta o mundo e, acima de tudo, ela se submete a Deus. Que Deus nos conceda viver a realidade dos 7 Espíritos de Deus na nossa vida e que possamos verdadeiramente sermos gratos diariamente a esse Deus maravilhoso. Que Deus nos abençoe. Se você gostou desse podcast, mande para outra pessoa. Mande, divulgue, compartilhe. Dê o seu like, que é muito importante. E nós nos veremos no nosso próximo podcast.